A ausência de informações públicas sobre a busca de tratamento adequado de pessoas viciadas em drogas tem levado muitas famílias ao desespero, chegando ao extremo de acorrentarem essas vítimas ou então de expulsá-las de casa. Para entendermos esta situação e como essas pessoas devem ser amparadas, nós vamos conversar com um psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, ele que é integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria, especializado em dependência química em Harvard, Dr. Jorge Jaber. Dr. Jorge Jaber, o que fazer com a pessoa que já foi fisgada pelo vício das drogas? Bom, a pessoa que tem qualquer distúrbio na utilização de substâncias químicas, ela está exposta a um diagnóstico, ou seja, a uma doença psiquiátrica e muitas vezes a uma doença orgânica. Então nós devemos proporcionar a essa pessoa tratamento de ordem psiquiátrica e tratamento clínico para, pelo menos, evitar que ela venha apresentar gravidade na manifestação da doença. E existe, Dr. Jorge Jaber, tratamento público? Como que as pessoas que atravessam esse problema conseguem? Existe tratamento público. Basicamente, no Brasil, o tratamento público não inclui internação, já que houve uma queda acentuada de número de leitos psiquiátricos no país. Mais da metade dos leitos que foram impedidos de funcionar no Brasil são leitos de psiquiatria. Então, para uma pessoa que esteja com a doença numa situação muito grave, os recursos públicos não são suficientes para atendê-los. Por outro lado, o Ministério da Saúde criou os Centros de Atendimento Psicossocial, AD, quer dizer, de dependência química, antidrogas, né? Então, os Centros de Assistência Psicossociais, ou chamados CAPs, eles não são entidades médicas, eles são entidades psicológicas e sociais. Desta maneira, também a população não fica corretamente atendida, uma vez que a dependência química, infelizmente, é uma doença que vem acompanhada de outras doenças psiquiátricas como depressão, ansiedade, transtornos psicóticos e por aí vai, né? Então a pessoa não é usuária de droga porque ela quer, porque acha bacana, legal o efeito. Bom, existem os usuários e, na verdade, todos os dependentes passaram pela fase de usuário, não é? Ninguém começa a usar droga pensando assim, poxa, eu vou usar droga e vou me tornar um dependente. Não, a pessoa imagina que vai conseguir usar sem que ela manifeste uma doença. O nome deste tipo de pensamento mágico é negação. Então, o usuário de droga, ele geralmente nega a possibilidade de que ele venha a desenvolver uma doença. Mas quando ele a desenvolve, já não é mais fruto da sua própria vontade a manifestação da doença. Ela se manifesta por mecanismos neurobiológicos e comportamentais. O cérebro fica alterado, assim como o comportamento em consequência. E o Estado tem obrigação de amparar esse doente? O Estado, ele tem obrigação, está incluído na lei a obrigação de prestar serviços de saúde à população. Então, através do Ministério da Saúde, através do SUS, através das redes estaduais e municipais de atendimento, o Estado se propõe a dar este tipo de atendimento a qualquer doente, inclusive o dependente químico. No entanto, o Estado não está aparelhado para fazer face
para poder ajudar a quantidade crescente de pessoas que são acometidas dessa doença. Estamos conversando com o psiquiatra e presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, da ABRAD, o Dr. Jorge Jaber. Ele que fala a respeito do vício das drogas. Ele também que é integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria, especializado em dependência química em Harvard, nos Estados Unidos. Dr. Jorge Jaber, existe uma droga pior do que a outra para o viciado? Para o viciado, podemos dizer que sim. Para a sociedade, para os custos sociais das doenças derivadas do uso de substâncias químicas, não há uma definição tão clara quanto na pessoa. Ou seja, em termos de população brasileira, problemas com o uso de tabaco e álcool são os principais responsáveis pela maioria das doenças que ocorrem na população em geral. Então, nós poderíamos dizer que o álcool e o tabaco, que são liberados somente para maiores de 18 anos, então aí já vemos que não há um respeito à lei, porque a venda de álcool e tabaco para crianças todos nós vemos e não há uma repressão a esse uso ou a essa venda. Então, álcool e tabaco devem ser sempre lembrados. Em segundo lugar, existem drogas que são aparentemente mais lesivas, porque elas manifestam a sua capacidade de destruição muito mais rapidamente do que as outras. Por exemplo? Por exemplo, a maconha é vista geralmente como uma droga que não causa problema. Isto é um mito, porque como ela demora um pouco mais a manifestar os efeitos negativos, há a impressão que a pessoa não tem problemas no uso. Já o crack, quando a pessoa utiliza, em 10 dias ela já está completamente entregue ao uso do crack. Na verdade, sob o ponto de vista, digamos assim, de intensidade imediata, o crack é mais lesivo. Sob o ponto de vista de doença ao longo do tempo, a maconha é mais lesiva porque ela vai aos poucos levando uma multidão muito maior de pessoas a consumirem, acreditando que não terão problemas. E provoca a esquizofrenia? Perfeitamente. Nós temos várias doenças psiquiátricas e uma delas, a esquizofrenia, ela tem uma vida independente do uso da droga ou não. Mas o uso de drogas, principalmente drogas alucinógenas, aí nós podemos citar a maconha, desencadeia o quadro psiquiátrico, pode desencadear não só a esquizofrenia mesmo, mas também quadros psicóticos. Ou seja, o estímulo que a maconha faz a imaginação, a alterações auditivas, alterações visuais, se torna mais permanente. Ou seja, desencadeia um quadro em que a pessoa já, independente de estar usando ou não a droga, aquele quadro se mantém. Muitos pacientes respondem a tratamento rapidamente e voltam ao normal. Porém, eles são mais suscetíveis de, em retornando ao uso da maconha, desenvolverem um quadro. Outros pacientes desenvolvem a esquizofrenia propriamente dita. Esses pacientes, eles terão que se tratar de esquizofrenia para o resto da vida. Estamos conversando com o psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, o Dr. Jorge Jaber, ele que fala a respeito do vício das drogas. No caso, a família, quando descobre que tem um filho usuário de droga, o que fazer neste momento? Bem, esta é a pergunta que certamente eleva um pouco a minha pressão arterial e aumenta os meus batimentos cardíacos, né?
porque você está me perguntando algo que nós não temos uma resposta clara a isso. Não há um recurso claro a isso. Mas quais são as possibilidades? No caso de um descontrole característico, né, a pessoa perder completamente o controle comportamental, o controle sobre a sua vida, a família tem que procurar um local de internação para que esta pessoa possa passar a fase, pelo menos, aguda, né? Também temos poucos leitos para isso no país. Então, a entrada nesse sistema de acolhimento agudo do paciente é uma entrada traumática, não é? É uma entrada em que há um engarrafamento na sua porta de acesso. Então, ali, na porta dos hospitais psiquiátricos, na porta dos serviços de psiquiatria das universidades do Brasil, em todo o Brasil, se cria um engarrafamento. Então, é algo traumático. A família quer internar, o paciente está fora de si, há um descontrole ambiental, há um despreparo ali também. Os funcionários, muitas vezes, não estão preparados para aquela situação, acabam se contagiando com aquele descontrole, acabam tratando mal. Então, aquele sistema fica completamente danificado. Mas é o local para onde tem que se levar o paciente. Para o hospital psiquiátrico mais próximo, que pode ser um serviço oferecido pelo município, pelo Estado ou pela uma universidade. Não havendo esse recurso, os CAPs, que nós citamos anteriormente, eles realmente têm um trabalho muito bom. Isso nós temos que admitir. É um trabalho muito bom que não dá conta de toda a demanda. Mas é um trabalho que é confiável. Então é possível se procurar esses serviços do CAPS que, acredito eu, deverão evoluir com o passar dos anos, com mais investimento. É um sistema que é relativamente novo. No Rio de Janeiro, por exemplo, não tem 3 meses que foi criado na localidade de Jacarepaguá um novo CAPS-AD. E é um CAPS que tem funcionado muito bem. Então, nós temos que reconhecer que há um esforço do governo ainda não plenamente satisfatório. Estamos conversando com o psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, o Dr. Jorge Jaber. Ele que é integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria, especializado em dependência química em Harvard. O Dr. Jorge Jaber, há correntes favoráveis à internação e outras contrárias. Qual é o caminho? Olha, na medicina, não há essa corrente. Quem trabalha com um paciente grave sabe que tem que internar. Então existe o médico que atende muito em consultório ou que atende em ambulatórios, que praticamente pega o paciente que já vem sem aquela gravidade que justificasse uma internação. Mas quem trabalha na linha de frente, ali, atendendo os casos mais graves, certamente tem que recorrer à internação. Por que eu digo isso? Porque na história da medicina, em toda a história da medicina, se constata que existem métodos mais restritivos de liberdade do paciente. Por exemplo, uma pessoa tem uma pequena pneumonia, uma pneumonia no seu início. Então se recomenda que fique em repouso em casa. Olha, o senhor vai ficar em casa 10 dias, vai voltar, vai tomar esse antibiótico, etc, etc. Agora, se o paciente está sendo medicado e piora e a pneumonia se manifesta de forma muito mais grave, então ele fala, olha, é melhor o senhor vir para o hospital. Da mesma maneira com a dependência química.
Quando a pessoa consegue se inserir dentro de um tratamento ambulatorial, ou mesmo de uma sala de narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos, e ali ela consegue ir mantendo a abstinência, 2 dias, 3 dias, recai, mas volta, mais 5 dias, então ela responde a tratamento ambulatorial e ela então pode não precisar da internação. Mas aquele paciente que já chega no tratamento sob efeito de drogas e se retira e vai usar drogas de novo, esse paciente ele tem que ter uma parada no uso. E essa parada só se consegue dentro de um sistema de repouso chamado internação. E a pessoa que é viciada em muitos tipos de drogas, nessas sintéticas, nessas que o senhor já falou, como crack, maconha, cocaína, esse quadro é reversível porque existem informações até de próprios ex-usuários que depende única e exclusivamente dele se conscientizar que aquilo está fazendo mal e que está matando ele, onde há um fundo de verdade nisso? Completamente verdadeiro. Posso lhe explicar. Quando a pessoa utiliza uma substância química, o sistema de pensamento dessa pessoa fica danificado. Então ela não consegue pensar adequadamente a realidade na qual ela está inserida. Portanto, ela mesmo que consiga entrar em abstinência, em algum momento um pensamento lhe vem e diz, por exemplo, assim, é muito comum, diz assim, eu já estou há 1 mês parado, eu vou usar só hoje um pouquinho, amanhã eu recomeço, e aí fico mais 2 meses. Então eu vou parando aos pouquinhos. Esse pensamento já é uma forma do cérebro solicitar a droga. É uma tentativa de recaída, é uma tentativa de usar a droga, como se o cérebro pensasse inadequadamente, mas querendo aquela substância, e o paciente ainda não está preparado para resistir a esse apelo, ele não está ciente. Então, quando ele aceita o tratamento, e isso acontece depois de um certo período de abstinência, ele aceita realmente, ele renuncia ao uso de drogas de maneira consciente, ele consegue pensar assim, por exemplo, nossa senhora, eu estou perdido, eu estou dependente, estou viciado, eu tenho que parar de qualquer jeito. Quando ele se dá conta disso, então ele, nesse momento, ele passa a desenvolver aceitação. E com a aceitação, ele vai permitindo que a experiência médica, psicológica, social e a experiência dos grupos de mútua ajuda, que é muito importante, os grupos de mútua ajuda, narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, ele vai se beneficiando dessas opiniões daqueles que já estão há mais tempo em abstinência e que sugerem seguir determinados caminhos. Se eles tiverem aceitação dessas sugestões, aí sim eles passam a ser donos das suas próprias recuperações. Eles passam a ser o próprio agente que determina que eles mesmos não usem a droga. Agora, por dedução, pela explicação que o senhor acaba de dar, então a recuperação do drogado vai mais pela terapia, aquela do dia a dia, dessas instituições que o senhor acabou de citar, do que tomar um medicamento receitado pelo psiquiatra? Existem alguns medicamentos que são muito importantes no início. Por exemplo, um paciente que esteja acostumado a usar maconha, quando você faz a retirada da maconha, há um aumento muito grande da ansiedade. Então nós devemos ajudar esse paciente medicando por um determinado período, de maneira decrescente, e não o inverso, de maneira crescente, senão vamos criar um dependente de remédio. Mas nós temos que tratá-lo para que ele consiga suportar um determinado período de abstinência e aí aos poucos ele vai conseguindo também ir largando os medicamentos. Quando você retira a cocaína, por exemplo, sobrevém
a depressão. É muito comum que haja um quadro depressivo. Então, a utilização de antidepressivos se justifica plenamente, sendo que, em alguns, quando nós retiramos a cocaína, nós constatamos que aquele era um paciente deprimido, que tinha depressão, depressão, e que mascarava essa doença com o uso da cocaína. Então, muitas vezes, esse paciente passa a ter necessidade de tomar um antidepressivo também. Não é a maioria, mas acontece. E naquele paciente que desenvolveu um quadro psicótico, assim que nós popularmente chamaríamos de loucura, nós também temos que usar um antipsicótico, principalmente nessa fase inicial, e infelizmente aqueles que desenvolvem esquizofrenia, nós vamos ter que manter o uso do antipsicótico, mas com o passar do tempo, é muito mais um mecanismo, como você citou agora, muito mais um mecanismo psicológico, emocional, que vai manter essa pessoa em abstinência. Muito bem, nós conversamos com o psiquiatra, presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, o Dr. Jorge Jaber, ele que é integrante da Associação Brasileira de Psiquiatria, especializado em dependência química em Harvard. Ele que falou sobre o amparo para quem foi fisgado pelo vício das drogas. Dr. Jorge Jaber, muito obrigado pela participação do senhor. Eu que agradeço e é um prazer poder colaborar.